Muito bem, eu sou o professor Matheus Teixeira e você está na Forja Estudante Aprovado. Dá uma olhadinha nos links aqui na descrição para ver o meu livro, A Arte da Aprovação. Se juntar a minha lista de e-mails e começar a receber meus e-mails diariamente, ou fazer a Forja Estudante Aprovado, meu treinamento de 10 semanas. Nesse vídeo aqui, eu quero dar uma resposta a alguns comentários que eu recebi num outro vídeo meu que o YouTube começou a recomendar pra caramba. E veio bastante gente que não está ainda acostumada com o meu trabalho e não entendeu um conceito simples, né, que é o do tal do equilíbrio. O Brasil é um país muito difícil culturalmente, porque as pessoas querem sempre raciocinar em cima de frases prontas ou de conceitos que em si não têm significado nenhum, mas que ao você enunciar parece que você é muito inteligentinho, que você é um ás da intelectualidade. Por exemplo, a ideia, não vou nem falar do equilíbrio ainda, vamos olhar primeiro para uma outra coisa. Certas frases prontas assim, tipo, tem que ter empatia. Você pergunta para a criatura, o que é empatia? E aí ela começa a falar um monte de coisa assim, que em resumo seja um cara legalzinho, né? Que ninguém é. E fica nessa falta de autenticidade, nessa falta de verdade. Outra coisa que virou agora moda, né? Tal da resiliência. Resiliência. Tá, vamos falar de coisa de verdade aqui. E o equilíbrio é uma dessas palavras que no meio dos concurseiros, vestibulandos, começou a criar raízes, né? Primeiro, você tem duas posturas opostas, que são igualmente babacas. Inclusive, eu vou falar das duas. Próximo vídeo que eu vou gravar hoje, assim que eu acabar isso aqui, vou falar sobre estude 20 horas por dia e reprove. Mas, basicamente, a ideia de equilíbrio é o seguinte, que você pode continuar fazendo tudo o que você já faz, você pode continuar indo para as festas, jogando, bebendo, fumando, usando o que você quiser, baixa o Tinder e vai um encontro por dia, que não importa. Desde que você consiga ter aquele tempo fixo para o estudo, você vai ser aprovado. Talvez até seja verdade. Não me importo muito com os casos de sucesso, que são as exceções, né? Existem pessoas que realmente conseguem conciliar tudo, né? Tá bom, vai lá. Agora, normalmente essas pessoas são as pessoas que também precisam tomar o remedinho tarja preta para dormir. São as pessoas que também frequentam psicólogo há 30 anos e que nunca saem disso. São também as pessoas que estão lá reclamando da própria vida, dizem que a vida não faz sentido, que estão compartilhando meme no Instagram de estou aqui aspirando a casa e me distraindo para não lembrar que a vida não tem sentido nenhum. Por quê? Elas estão com a mente completamente nublada, completamente destruída pelo excesso de prazeres e pelo excesso de estímulos. E qualquer objetivo para elas não tem gosto. Soa como cinza. Não tem glória, porque não tem sacrifício. Só tem sacrifício só tem glória aquilo que nos faz nos sacrificar. Existe uma lógica do sacrifício que é muito verdadeira. Quanto mais a gente, de fato, paga por alguma coisa, que a gente se dedica por alguma coisa, mais a gente valoriza aquela coisa. Isso é um princípio básico da psicologia humana. E a ideia de equilíbrio aqui, por que eu digo que ela está na mesma categoria da resiliência, da empatia, das palavrinhas mágicas da sociedade brasileira? Porque se você parar para pensar o que é de fato o equilíbrio não é você ficar fazendo tudo. O que é um equilíbrio? Todo mundo aqui já brincou de gangorra quando era criança. O que é equilíbrio na gangorra? Você tem um peso de um lado e um peso do outro. Ou seja, o equilíbrio não é eu ficar sentado confortavelmente na minha poltrona, fazendo tudo que eu gosto, e aí me dedicando um pouquinho para alguma coisa que seja e tendo resultado. Isso é simplesmente a constância que essas pessoas descobriram. Realmente, se você dedicar 2, 3 horas por dia a um determinado objetivo, você vai ter resultado. Você não precisa dedicar o dia inteiro. Isso é uma maluquice de coach, de motivador, que o pessoal começou a espalhar pela internet e não faz sentido algum. Eu não estudava o dia inteiro quando eu fui aprovado na SpaceX, primeiro em 2018, depois em primeiro lugar no CFO-CBMERG em 2019. Eu não estudava o dia inteiro. Pelo contrário, para o CFO-CBMERG eu tive uma média, assim, eu digo que a média foi 6 horas por dia, mas eu não sei nem se foi isso. Tá? Eu não sei, eu botei essa média assim pelo que eu acho que foi, mas eu nunca me preocupei em ficar contando hora. Segundo que não me parecia razoável ficar pensando nisso.
qual é a minha média de estudos diários. Eu não estava ligando para isso, eu queria ser aprovado. Eu não queria postar no Instagram quantas horas eu estudava por dia. Agora, em 2019, o que aconteceu comigo? Eu tive que fazer uma cirurgia para resolver um problema que se chama cisto pilonidal, que foi exatamente o problema de saúde que me tirou da SpaceX. Porque eu não consegui continuar na SpaceX, eu pedi para sair. Né? Eu entrei com recurso no exame de saúde, eu não fui aprovado nem reprovado, eu fiquei, esqueci o termo agora, que a tenente me falou, ela falou, eu não vou te aprovar nem te reprovar, você vai num médico especialista, porque aqui não tem nenhum especialista em cisto pilonidal, teria que ser um proctologista, vai num médico especialista e ele vai dizer para você, né, se você pode ou não continuar. Para quem não sabe o que é a SpaceX, é uma escola de formação militar, é a escola preparatória de cadetes do Exército, seria para eu me tornar oficial do Exército. E eu já estava lá em Campinas, eu sou do Rio de Janeiro, do estado do Rio, hoje moro em Maricá, mas na época eu morava no Rio. Eu fui até Campinas, eu ingressei na escola, mas quando eu estava lá, liguei para os consultórios, né, de especialistas que tinha em volta ali, a consulta mais barata que eu encontrei foi R$300, e eu já sabia que não ia dar certo pelo que eu estava sentindo. No quarto dia, que foi o dia do exame de saúde, eu acordei me tremendo todo, pálido, fraco pra caramba, tava com uma infecção braba, o cisto pilonidal sangrando, botando pus para fora, tava com esparadrapo no local. Então, quem tem cisto pilonidal sabe que é uma merda, né? Não tem outra palavra para explicar. E o que acontece? Eu fiz um cálculo simples na minha cabeça. Eu vou pagar R$300 num médico para ouvir o que eu já sei. Eu pago R$300 de combustível para voltar pro Rio. Foi o que eu fiz, voltei pro Rio. Assim, foi uma coisa óbvia. Fiz a cirurgia. Já era segunda, eu já tinha feito uma cirurgia. E não adiantou de nada. O mesmo problema continuou. Depois da cirurgia, eu continuei com cisto pilonidal, porque não fizeram a cirurgia direito. Mais tarde eu fui numa proctologista especialista nisso mesmo, e ela falou, porque não fizeram a cirurgia de retirada, fizeram só uma raspagem superficial. Fazem isso porque dá menos trabalho, você ganha o mesmo. Enfim, medicina brasileira. Em 2019, enquanto eu estava estudando, eu tive que estudar mais da metade do ano deitado numa cama, porque eu não tinha como ficar sentado. O cisto pilonidal é bem no final das costas, é no cóccix. Não dá pra você ficar sentado quando você tá se recuperando dessa cirurgia. E eu estava deitado na cama. O que qualquer um sabe, é horrível. Tenta estudar deitado aí, bota aí o notebook, teu caderninho, e tenta ficar anotando coisa deitado. Você sente sono, você sente cansaço, você sente tédio, mas a aprovação era mais importante pra mim do que essas outras coisas. E nisso constituía o meu verdadeiro equilíbrio. Tinham forças de resistência de um lado. O cansaço, o tédio, o sono, o desânimo de estar deitado numa cama a maior parte do dia e não estar podendo fazer muita coisa. E do outro tinha uma força maior, o amor por um ideal, o amor por aquela aprovação. Isso é equilíbrio. E esse equilíbrio a gente tem que perseguir. O equilíbrio entre as minhas forças de vontade, de amor, de dedicação, e as forças de resistência que se opõem a mim. Por que eu digo equilíbrio? Porque é só quando você consegue equilibrar as coisas que em certos momentos você vence. Ou seja, primeiro você equilibra a resistência com essa sua vontade genuinamente desenvolvida. Logo em seguida, vai ter certos momentos em que você vai romper esse equilíbrio e você vai conseguir estudar mais, você vai conseguir fazer mais. Você vai ter aquele dia em que você vai lembrar do seu objetivo, da aprovação, e você vai ficar inspirado de verdade. Não porque você viu um videozinho motivacional, porque você ouviu uma musiquinha que mexeu com as suas emoções. Eu não estou falando de sentimentalismo. Estou falando de domínio de si. Nesses momentos, quando isso acontecer, o que vai acontecer? Você vai romper esse equilíbrio. Para quê? Para avançar. Porque se você só fica fazendo um pouquinho, todo dia você faz um pouquinho, e você nunca tem foco, tua vida tá uma bagunça, cara. E mais do que isso, algumas pessoas conseguem ter, isso pode ser temperamental, isso pode ser genético, isso pode ser, enfim, eu não vou tentar entrar nas explicações para isso agora. Algumas pessoas conseguem conciliar certas atividades que distraem a mente e fazem com que ela fique muito dispersa, com outras atividades que concentram a mente e fazem com que ela fique muito focada. Algumas pessoas conseguem fazer isso, conseguem transitar de um estado para o outro com facilidade. Então o cara consegue, por exemplo, numa sexta-feira à noite estar numa balada e no sábado de manhã estar estudando. Existe gente que é assim. Mas essas são as exceções das exceções. A maior parte das pessoas só consegue se concentrar de verdade se construir todo um muro de vida, digamos assim. Um muro de disciplina, de hábitos, se romper com as distrações,
Porque senão o cérebro fica voltando o tempo inteiro àquelas distrações que o escravizam. Se você olhar para sua vida, talvez você veja isso agora. Você vai ver que você não consegue sentar e se concentrar numa aula, porque você fica pensando nas coisas que você falou, nas coisas que você viu, nas coisas que você fez, no que fulano te disse, no que você gostaria de fazer, isso, aquilo outro. Você não consegue cessar aquele fluxo de pensamentos. Daí você não consegue se concentrar na aula, você não tem foco, não aprende. Porque sem a atenção sustentada, com foco perfeito, não dá para você aprender nada. Você pode assistir 30 horas de aula, não vai servir de nada. Você pode tentar fazer 500 questões, não vai servir de nada. Porque toda prática de estudo, ela só traz resultado quando a nossa atenção está verdadeiramente derramada sobre aquilo. E a nossa atenção só fica verdadeiramente derramada sobre aquilo quando nós amamos aquele ideal que nós estamos perseguindo. Quando aquilo é importante para a nossa existência. Tem uma importância vital, uma importância existencial ali. Se não tem essa importância vital, existencial, se aquilo não mexe com a nossa alma, então por que fazer? Se está no mesmo nível, no mesmo patamar que o videozinho do TikTok, do Reels, que o joguinho, que a conversa no WhatsApp, se a aprovação para você vale tanto quanto essas outras coisas, veja, você falhou com a lógica do sacrifício, filhão. Você vai fracassar. Você não vai sair do lugar. Então botem na cabeça de vocês que para manter o equilíbrio é necessário o desequilíbrio. Para manter o equilíbrio é necessário que você olhe quais são as forças que apoiam na sua vida aquilo que você deseja. E quais são as forças que inevitavelmente vencem você. Essas forças que inevitavelmente vencem você, tem um autor muito bom, o Steven Pressfield, que escreveu o livro A Guerra da Arte. Ele é voltado para escritores. É para vencer aquela procrastinação, aquela resistência na escrita. Mas ele vale para a gente, quando a gente está estudando para um concurso, para um vestibular difícil. Essas forças, a gente pode chamar de resistência. Elas sempre vão estar presentes. Não dá para você se livrar da resistência. Ela não vai desaparecer, ela não vai sumir. Agora, tem uma coisa que você pode fazer, que é o seguinte: saber que ela existe. Não favorecê-la, como por exemplo, é óbvio que se você vai para uma festa, no dia seguinte você acorda com ressaca, né? É uma lei natural. Você encheu a cara, você vai acordar com ressaca, você vai acordar cansado, seu corpo está lutando contra o excesso de álcool e contra o excesso de estímulos que o seu cérebro passou naquela festa. No dia seguinte, portanto, você não vai estudar bem. Então você pode evitar, se você não pretende estudar no dia seguinte, beleza, não tem problema nenhum, vá para sua festa, enche a cara, faça o que você quiser. Agora, se você faz isso sexta, sábado e domingo, faça uma conta simples. O estudo de sábado, aliás, o estudo de sexta já vai ser mentiroso, porque você vai estar enrolando, já pensando na festa, já está na expectativa daquele estímulo que você está procurando. O estudo do sábado já vai estar atrapalhado pela ressaca, pelo cansaço. O estudo do domingo já vai estar atrapalhado pela ressaca e pelo cansaço. O estudo da segunda já está atrapalhado pela ressaca e pelo cansaço. Você perdeu sexta, sábado, domingo e segunda. Sobraram terça, quarta e quinta. 3 dias de 7. E isso é o que você está dedicando ao que você diz que quer, que é a aprovação. Você está entendendo? As suas ações falam mais do que as suas palavras. Se você vira a madrugada jogando, não, mas eu passei o dia todo estudando, passou mesmo. Não, mas eu passei, professor. Tá bom. Aí você passou o dia todo estudando. Você vai agora virar a madrugada jogando. No dia seguinte você não vai estudar, filho. Você vai assistir aula sentado. Você vai fingir que tá fazendo lista de questão, você vai errar aquelas coisas, você não vai aprender nada das aulas e você sabe que é verdade. Não existe um almoço grátis, não dá pra trocar alguma coisa por nada. Você quer ter prazer? Tudo bem. Aliás, São Tomás de Aquino dizia, né? O homem precisa de prazer. Só que se você ficar procurando os prazeres inferiores, o que vai acontecer com você é que você vai ficar escravizado por eles. E ao ficar escravizado por esses prazeres inferiores, você vai ser incapaz de realizar atividades superiores que exercitam a sua vontade, que pedem da sua vontade. Que a sua vontade está acostumada a ficar ali escravizada por esses prazerezinhos inferiores, que mexem com seus sentimentos, que mexem com as sensações. E você não é capaz de fazer um exercício de vontade tão forte quanto estudar de verdade, para aprender de verdade. Botem na cabeça de vocês que a minha proposta aqui na Forja do Estudante Aprovado, muito mais do que dar dicas de aprovação, que eu acho uma babaquice, eu tô aqui para propor a vocês uma construção de vida. Isso aqui é um projeto civilizacional. Gostaria que vocês civilizassem a alma de vocês e conquistassem aí, por conta disso, conquistassem a aprovação, concurso, do vestibular, no que vocês quiserem, porque vai se tornar uma coisa fácil.
Quem não civiliza a própria alma não se torna gente. E se você não se torna gente, só ser humano, passa em concurso, em vestibular. Aí você passa por aquilo que eu chamo de síndrome do burro sentado. Vai ser o tema do próximo vídeo. O que é a síndrome do burro sentado? Quem já leu meu livro sabe. A síndrome do burro sentado é que o camarada não deixou de ser burro, mas ele acha que se ele ficar 20 horas sentado numa carteira escolar, ele vai ficar inteligente. Não, pra você ficar inteligente, primeiro você tem que ser humano, você tem que ser gente. Você tem que construir a sua personalidade. Você tem que parar de simplesmente reagir a estímulos como um animal que foge da dor e busca prazer. É necessário se tornar maduro, desenvolver sua vontade. E aí sim, esses objetivos propriamente humanos, como ser aprovado no concurso no vestibular, eles vão ser brincadeira de criança para você.